eu nasci numa família de músicos, né? O meu pai, que me ensinou a cantar a primeira música, a tocar violão. Dentro da casa do meu pai tinha os meus tios, que eram professores de inglês, que eram cantores, musicistas, né? Formados. E do lado da minha mãe também tinha o meu avô, que originou esse sobrenome meu, porque ele era italiano, Mário Zapparoli. Então eu abreviei, coloquei como Marcelo Zappa, e o meu avô Mário Zapparoli também tocava violão, e depois eu fui descobrir que ele tocava na igreja. Na década de 80, no início da década eu comecei a procurar se tinha alguém da minha família que tinha alguma raiz cristã. E eu fui descobrir que meu avô tocava na Deus é Amor. E só tinha ele de cristão? Só ele. Da sua família? Só ele. Mas naquela época eu não tinha muito essas informações. Mas depois que eu fui buscando, eu descobri, porque eu queria saber se tinha alguém, né? E que fez a diferença, né? Então, assim, eu comecei com esse sonho, e até o interessante, o senhor falou sobre sonho, né? Então, para quem está nos ouvindo aqui, nos vendo, principalmente mães, pais, principalmente jovens, eu quero dizer uma coisa, que as drogas e o álcool destrói sonhos. Né? Você deu uma deixa aí. É claro que esse sonho, o Senhor transformou em algo muito melhor. Sim. Eu tinha um sonho de ser famoso, de ser conhecido. É questão de ego num meio secular. Eu queria ser aplaudido, mas Deus ele mudou essa trajetória. É engraçado, porque às vezes você faz coisas no mundo, você tem uma aptidão, e Deus ele vai usar aquilo mais para o reino. Então eu já era músico, então Deus me usou, né, através da música, mas agora hoje só para o louvor. Então é dessa forma que foi essa trajetória, nascida em família de músicos, tinha uma banda de rock nos anos 80, viajei bastante, né? Muitos lugares, fiz os programas aí conhecidos, mas não era isso que Deus queria para a minha vida. Não era isso que Deus queria para a minha vida. E aí a questão que eu comecei a usar drogas, né? Nesse período, eu comecei a usar drogas com 23 anos de idade, estatisticamente tarde, vamos dizer assim, né? As pessoas começam mais cedo, né? Os jovens. Então, eu vou falando e vou pautando, né? Como é que a droga entra na vida de um jovem? Certo. Nenhum jovem levanta, nunca usou drogas. Ele não levanta assim de uma noite para o dia e decide usar drogas. Uma, porque ele vai ter medo de ir na comunidade, né? Porque não conhece. Sim. Então, para as mães, os pais que estão ouvindo, as drogas, elas entram das pessoas mais próximas. É aquele amigo mais próximo, é aquele primo mais próximo, é aquele tio mais próximo. Infelizmente, muitas vezes é assim. Sim, sim. Então, os pais têm que ficar ligados com quem os filhos estão andando, o que estão fazendo. Tem sim, vocês não estão, né, ainda mais quem é menor de idade, né? Precisa saber sim quem que é esse rapaz que está andando, o que você está fazendo, tem que ter horário para voltar para casa, porque a droga veio para mim através de um amigo mais próximo. E eu era considerado pelos meus amigos na época o natural. Não tomava refrigerante, era vegetariano. Então, olha que mudança drástica. Por quê? Porque como é que o inimigo trabalha? Ele trabalha numa sutileza
Sim. numa certeza. perspicaz assim tão... Nós sabemos, né? Sim, sim. Ele é sagaz. Ele vem, ele está ao nosso Vai derredor, aos poucos, ele está né? sondando, ele é psicólogo, ele vai vendo. Então nós temos que E você- o tempo todo nos revestir. E você não percebe, né? Que tá se afundando, né? É verdade. A gente não percebe o laço, né? O laço. Que está sendo preparado. Agora, eu era casado nessa época. Eu tenho 2 filhos, não de agora, né? Desse primeiro casamento, eu casei com 21 anos de idade. Tenho 2 filhos desse casamento, a Marcela e o Eric. Hoje já estão com 30 e poucos anos. Eu saí de casa em 94, porque aí quando eu percebi que eu tinha perdido o controle mesmo, eu não queria mais ficar em casa para que meus filhos vissem aquilo, né? Eu tinha perdido o controle, eu comecei a usar drogas, em pouco tempo eu perdi o controle, me tornei um dependente, e aí o meu pensamento, tudo era girado em torno das drogas. Eu saí de casa, fui para a casa da minha mãe, e foram longos 22 anos, né, de um grande pesadelo, né? Foi um sofrimento... É quase uma vida, né? 22 anos é muito tempo, né? 22 anos, às vezes eu converso com alguém, conto para algum jovem, ele fala, é a minha idade. Eu tenho 22 anos, né? Eu tenho 23, olha lá, tá vendo? 22 anos. Então, assim, o que aconteceu? Eu comecei a mudar totalmente os amigos, distanciar dos amigos que não usavam drogas. Comecei a ir para as comunidades. E aí começou, que é muito tempo, não dá para a gente falar tudo, mas eu ficava, às vezes, mais de uma semana dentro de uma comunidade, dentro de um barraco, dentro de um quintal, de um terreno baldio, usando drogas, mais de uma semana sem comer, sem escovar os dentes, sem tomar banho. Quem olha para mim hoje fala, meu Deus, isso aconteceu com você? Isso é real, isso acontece até hoje. E né? como que você Não sustentava comigo, mas o vício? Eu, na verdade, pegava as coisas de casa, vendia roupa. E você você estava casado quando começou? Quando eu comecei, mas eu fiquei pouco tempo dentro desse casamento com o uso de drogas. Eu já saí e fui para a casa da minha mãe. E aí se juntava com os amigos tinham dinheiro, ia para as comunidades e tinha períodos que eu ficava sem usar e eu conseguia algum trabalho, e aí com aquele dinheiro usava, tive moto, vendi para usar, né? Era tudo assim. O senhor falou que o senhor era alcoólatra também, né? Também. Bebia muito. Porque assim, a dependência química, como nós estávamos falando, que eu vi um pastor comentando num Instagram que não tinha problema tomar um vinhozinho. Então vamos lá, essa que é a grande questão. Se você procurar na Bíblia, você vai achar realmente que, vamos lá, o primeiro caso de embriaguez está na Bíblia. Noé. Ou eu estou enganado? Noé... Agora o senhor vai fazer eu lembrar disso aí, que eu não lembro. Gênesis 9, 26, eu acho. Noé plantou uma vinha. Dessa vinha ele fez o vinho. Se embebedou. Apresentou-se nu perante os seus filhos. Lembrei. Sim. Estou errado ou estou certo? Tá certo. Está certo. Certo. Então, o primeiro Certíssimo. caso de embriaguez está na Bíblia. Né? Então, Noé ele se embriagou e ele se apresentou nu. Olha só a consequência do álcool. Então, quer dizer, ele não bebeu e ficou normal. Porque, assim, toda droga administrada ao nosso organismo vivo, ela produz modificações nas nossas funções.
Seja álcool, seja maconha, seja cocaína, seja o que for. Ninguém vai ficar normal. Você pode ter certeza. Claro. Ah, não, vou usar aqui de boa. Não. Aí começa uma coisa, né, pastor? Eu vou falar de 4 fases. A experimentação, a pessoa experimenta, certo? Aí depois vem a questão ocasional. Aí ocasional é o seguinte, aí eu encontro, depois de um mês eu encontro aqueles amiguinhos na festa, eu uso de novo, ocasional. Aí depois de 3 meses, tá. Aí daqui a pouco ela se torna habitual, todos os dias. Aí mais um pouquinho ela se torna crônica. O camarada se torna dependente, está doente, fisicamente, espiritualmente, e aí só Jesus na causa, meu irmão. Para tirar. Eu estava esses dias em casa e eu falei para minha esposa que eu ouvi Deus falar comigo, falou assim, ó, a pessoa quando ela se torna dependente, para ela sair daquilo, é só um milagre. Porque a coisa mais difícil é um dependente químico, porque é uma doença que atinge todas as áreas da nossa vida. Corpo, sim, alma, espírito, ela causa um problema social, a pessoa já não trabalha mais, a pessoa já perde casamento. Eu conheci pessoas que perderam tudo. Tinha casa, tinha carro, tinha família, perdeu absolutamente tudo. Foram morar na rua. Então, voltando para completar essa questão do pastor, que eu até fui lá e fiz o meu comentário, com todo o respeito. Né? Ele falou que não tinha problema tomar um vinhozinho. Aí eu falei, pastor, meu querido pastor, eu vou te explicar aqui uma coisinha. Eu usei drogas durante 22 anos, hoje eu estou há 13 anos sem usar drogas, para a glória de Deus. Mas só que agora vamos na ciência, quero te explicar na ciência. Então a ciência é comprovada até um certo ponto, que existe um fator, eles chamam de fator X. O fator X é a predisposição para a pessoa se tornar dependente, seja álcool ou drogas. Tá? Só que não tem como diagnosticar se essa pessoa tem a predisposição ou não. Vamos dizer que é uma roleta russa. O jovem vai começar a beber ali, mas você não sabe se ele vai se tornar um alcoólatra. Então eu fiz esse comentário explicando. Eu não posso dizer para ninguém, olha, se você tomar um vinhozinho, não vai causar nenhum problema. Esses pastores estão equivocados. Uma porque, é o que nós estávamos falando aqui nos bastidores. Como é que eu vou... Primeiro porque eu sou um cristão. Então o meu templo aqui é templo do Espírito Santo. Então eu já tive experiência com álcool e drogas que quase acabou com a minha vida. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Porque foi 22 anos de drogas intenso. Madrugadas em vielas, embocadas, encontrando com polícia, encontrando com bandido. Qualquer um podia ter tirado a minha vida. Sim, lógico. Qualquer um, pastor. Com certeza. Poderia ter tirado a minha vida. Então, como é que eu posso compactuar com algo, como nós falamos, que destrói casamentos? Um alcoólatra, um pai alcoólatra, dentro de uma família, ele destrói a família inteira. Agora, trazendo para ele pode se tornar, desenvolver doenças como cirrose, e entre outras. Ele pode morrer, como meu pai morreu. Meu pai morreu de tanto beber, depois desenvolveu um câncer. E aí eu quero falar do meu tio. Né? O meu tio, que era o nome dele era Sabino, a gente chamava ele de Pino. Era o tio que eu mais gostava. Mas só que ele também tinha um problema. Ele bebia. Então, assim, nós consideramos o médico e o monstro. Quando ele não bebia, era uma pessoa.
A gente soltava balão, a gente fazia fogueira, a gente ia no cinema assistir filme. Mas quando ele bebia, era um monstro.